Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem e hoje nós vamos falar do conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais ele é formado pela união dos conjuntos numéricos, ou seja, pela união do conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e dos números irracionais. E, no caso, vamos falar de cada um separadamente e resumidamente. Não vamos entrar muito em detalhes, senão fica um vídeo muito longo, né? E no caso nós temos os naturais, que são essa sequência aqui de números, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, eles vão do zero ao infinito positivo, ou seja, são números positivos e que representam os números naturais. E eles são amplamente usados no nosso dia a dia, né? Tanto para contar quanto para ordenar, né? E a todo momento proferimos números naturais sem ao menos perceber. E aqui também temos os números inteiros, né? Representados pela letra Z maiúscula, e os números que formam esse conjunto dos inteiros são os positivos, que é os mesmos naturais, mais os negativos. Então, à esquerda nós temos os números negativos, de 0 ao infinito negativo. Esses 3 pontinhos me indicam que eles vão diminuindo cada vez mais, né? Porque são números menores que 1. E à direita, ao contrário, eles já vão aumentando cada vez mais, né? De 0 ao infinito positivo. E os números negativos também são amplamente usados no nosso dia a dia, né? Por exemplo, uma temperatura abaixo de 0 é uma temperatura negativa, né? Onde nós nos deparamos com um número inteiro negativo. Quando temos uma conta bancária, um saldo negativo, também pode ser representado por um número negativo, né? Um número inteiro negativo. E aqui no caso nós temos os números racionais, né? Representados pela letra Q maiúscula. E essa expressão, ela define bem um número racional. Ele é uma fração, A sobre B, né? O A, ele pertence aos inteiros. Esse símbolo aqui é de pertence em matemática, né? Então, está dizendo que A pertence aos inteiros. E quem são os inteiros? Os positivos e os negativos, os positivos e os negativos. E o A pertencendo a B, pertencendo ao Z, né, que é o conjunto dos inteiros, ele pode ser inteiro positivo ou negativo. O B também pode ser positivo ou negativo. Porém, o B deve ser diferente de 0, porque não existe divisão por 0, né? Então, esta é a exceção, que o B deve ser diferente de 0, né? E quais são os números inteiros? São todos números. Quais são os números racionais? São todos inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas, né? Todos esses formam o conjunto dos números racionais, que são, pela definição, números que podem ser representados por uma fração. Então, todos esses números inteiros e os decimais exatos e as dízimas periódicas podem ser expressas por uma fração. E no caso, nós podemos até dar alguns exemplos de como os inteiros, os decimais exatos, podem ser representados como fração, né? Vamos colocar aqui o número natural inteiro também, né? No caso, o número 4. Quais as frações que eu representa? Eu vou colocar apenas algumas, porque são infinitas as frações que representa qualquer número racional. Vamos começar aqui com alguns exemplos. O 4 eu posso colocá-lo como sendo 16 sobre 4, é a fração que representa o 4, né? Outra fração eu posso colocar o 36 sobre 9, também tem como resultado o 4. Uma outra fração, o 48 sobre 12, tem como resultado o 4. E eu vou colocar 3 pontinhos porque são infinitas. Eu estou colocando isso para vocês perceberem, né? Que às vezes a definição de um número racional fica meio confusa, né? Então, eu estou colocando para vocês que qualquer número racional, ele tem infinitas frações que o representa. Vamos pegar agora um
um racional, que é um inteiro negativo. Vamos colocar o menos 2. Vamos ver assim, algumas frações que eu representa, né? O 20 sobre 10 é menos 2, né? No caso aqui é menos 20 sobre 10. Outra fração, o menos 50 sobre 25, tem como resultado o 2. E assim, infinitas, né? E agora vamos representar os decimais exatos, né? Como fração. Vamos pegar, por exemplo, qualquer decimal exato, vamos colocar o 0,75 centésimos. Qual a fração que o representa? Eu posso colocar como 75 sobre 100, né? 75 centésimos, tem como resultado 0,75. O 3 quartos também, dividindo, tem esse resultado. Qual a próxima? O 6 oitavos também tem como resultado 0,75. E vou colocar os 3 pontinhos também, porque são infinitas, né? É só vocês pensarem um pouquinho e vocês vão perceber isso. E agora as dízimas periódicas. As dízimas periódicas, cada uma tem a sua fração geratriz, né? Então não precisa nem colocar aqui para vocês que as dízimas periódicas são racionais. E aqui no diagrama, né, dos conjuntos, nós temos o quadro maior, que está representando os números reais, e os outros conjuntos estão dentro dos reais, né? E no caso, os racionais, representado aqui pela letra Q maiúscula, eles têm como subconjunto os naturais, que são os positivos, e os inteiros, que são os naturais mais os negativos. Eles estão contidos, né, no conjunto dos racionais, certo? Ou eles são subconjunto dos números racionais, estão dentro dos números racionais, que são todos esses números aqui, inteiros, decimais exatos, dízimas periódicas, né? E já os irracionais, como é que a gente vai definir os irracionais? Os irracionais, ao contrário dos racionais, eles são números que não podem ser colocados como fração, né? Não podem ser representados por fração. E no caso, eu dei até os exemplos aqui para vocês do número π, que é um clássico número irracional. Observem em suas casas decimais, são aleatórias, não são periódicas, né? As dízimas periódicas possuem períodos, né? E a gente transforma em fração essas dízimas, já que no caso é impossível, né? Não tem período e são infinitas essas casas. Um outro exemplo aqui de racional é a raiz de 2, como a raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5 no caso, né? As raízes daqueles números que não são quadrados perfeitos, né? Por exemplo, o 2 não é quadrado perfeito, o 3 não é quadrado perfeito, o 5, o 7, o 11, todos os números que não forem números quadrados perfeitos, as suas raízes quadradas serão números irracionais, né? Então, tem esses exemplos aqui. A raiz de 8, raiz quadrada de 8, é esse número que é irracional. Já a raiz cúbica de 8 é 2, e 2 é racional, né? Então, estamos falando de raiz quadrada de números que não são quadrados perfeitos, que tem como resultado números irracionais, ok? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos.